Psicologia em Itaboraí RJ do oitavo período. Legal. A Thaís falou que está animadíssima para essa palestra, porque está em dúvida se a ACP pode ser a favorita dela, e a ACP tá aí no coração dela. Será que eu vou convencer ela hoje? Eu acho que sim. Acho que, gente, todo mundo passa por isso. A minha abordagem eu decidi depois de uma palestra, porque eu fiquei apaixonada por um tema que falaram lá e tô aí até hoje. A Ana Beatriz falou que participou ontem, eu lembro de você comentando. A Yara, do 10º período de psicologia de Juiz de Fora. Gente, várias pessoas de Juiz de Fora, né? Startup, você tá bombando lá. A Yasmin, estudante de psicologia, e tá no 4º período. Ó, para tudo que chegou em Salvador. Por favor, abre o microfone para a Salvador. gente. Abre o microfone, dá um bom dia. Ai, gente. Bom dia. Fez a alegria de Giovana essa manhã. Então, gente, já deu nosso horário, já até passou um minutinho. Eu vou pedir, então, para a Cláudia se apresentar e poder começar aí, gente. Já tomem seus lugares, pegue seu café. Vamos aí mergulhar nessa palestra. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Bom, vou falar sobre abordagem centrada na pessoa. Pode passar o slide já? Vou me apresentar um pouquinho, tá, gente? Meu nome é Cláudia Scheffer, eu sou psicóloga. Atualmente eu atendo na clínica, atendendo jovens, adultos e idosos, né, com o referencial humanista da ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Leme. Eu não vi ninguém aqui no chat falando que é de São Paulo. Não sei se tem alguém de São Paulo aí, se vocês quiserem comentar aí. E a minha cidade é Leme, acho que ninguém conhece, porque é uma cidade menor e é um pouquinho desconhecida. Até o pessoal aqui de São Paulo não conhece muito. Eu moro com meu noivo e a nossa cachorrinha Zoe é uma Shih Tzu que a gente pegou recentemente. Eu amo viajar, conhecer novas pessoas, adoro comer coisas novas, assim, diferentes, adoro. Me arriscar na cozinha de vez em quando, fazer pratos novos, entre outras coisas, né? Eu gosto de falar um pouquinho de mim, porque eu não sou só psicóloga, né? Também sou gente, também tenho as minhas, os gostos, preferências e tudo mais. Eu tive meu primeiro contato com a CP na graduação já. Eu estava até falando para as meninas que eu me sinto privilegiada, foi para a Giovana que eu estava falando a verdade, né? Me sinto privilegiada que eu tive 2 professores da CP, porque eu vejo que bastante gente faz a graduação e às vezes não tem contato com a CP, pouquinho da humanista, às vezes passa ali, né, entre as abordagens humanistas, né, então eu me sinto muito privilegiada de ter tido, então eu tive um professor que ele era coordenador do curso, então ele tinha bastante influência ali de dar palestras, né, de promover eventos também da CP, e um outro professor. E assim, eu fiquei bem perdida na graduação, na época da graduação, eu fiquei bem perdida qual abordagem eu ia seguir, porque eu gostava de todas, assim, eu me interessava por todas. E a CP pegou um pouquinho na minha questão pessoal, assim, né, do meu jeito de ser, das minhas relações, o que fazia mais sentido para mim. Por mais que eu gostava das outras, mas a CP se aproximou mais de quem eu sou. Então é isso, um pouquinho de mim aí. Pode passar. Bom, para a gente iniciar, eu quero explicar que a abordagem centrada na pessoa, ela é uma ética e não uma técnica a ser seguida. Ela é um jeito de ser. O que é uma ética e não uma técnica? Diferente de outras abordagens, que tem uma técnica ali a ser seguida, a ACP ela não tem uma técnica a ser seguida, ela é uma ética. Então tem muito a ver com o nosso jeito de ser. E a gente constrói isso na relação com o outro, né? A gente constrói na gente, mas na relação com o outro. Então, assim, quando a gente atende alguém ali na clínica,
aquela relação é única, assim como as relações da nossa vida. Cada relação é única. Então, a construção é ali na relação. Então, ela não tem uma técnica a ser seguida, não tem como a gente seguir uma técnica. É uma ética. Eu já vou explicando mais isso, né, no decorrer aí. E o foco, né, da terapia na ACP é na relação terapêutica e na relação de ajuda. E aí eu quero explicar também que tudo que eu vou falar aqui sobre a ACP é o meu jeito de falar sobre a ACP, de acordo com as minhas vivências, com a minha experiência, com o meu jeito de ser, com o jeito que eu enxergo o mundo e tudo mais. Que não existe apenas um jeito. O Rogers mesmo, que é esse carinha aí que vocês estão vendo, que ele começou os estudos, ele que começou os estudos em ACP, né? E ele mesmo falava que ele não gostava de ser chamado, na verdade, não. Ele não gostava que as pessoas fossem chamadas, se denominassem rogerianas, que ele chama Carl Rogers, né? Esse cara. E ele não gostava que as pessoas se denominassem rogerianas, que cada um tinha o seu jeito de atuar ali na ACP. E ele fala muito também nos estudos dele, né, nos livros que tem dele, que as pessoas elas precisam continuar estudando sobre a CP, né, pesquisando mais sobre o ser humano, porque a gente muda muito, né? As pessoas mudam muito, então que a gente precisa ir se atualizando, né? Então ele fala muito isso. Então a gente não pode fixar numa ideia só. Então a gente vai estudando, né, e conhecendo outras maneiras, outras possibilidades. Acho que é isso desse slide, pode passar. E aí, o que eu quero perguntar para vocês? Queria que vocês colocassem aí no chat, para você, o que é uma relação de ajuda e quais os pontos que você considera importante em uma relação de ajuda. Então, como eu falei, né, o foco ali é na relação, né, na relação de ajuda. Então, assim, o que é uma relação de ajuda para você? Quais são os pontos que são importantes, que você considera importante numa relação de ajuda? Né, eu acho que vocês tiveram outras abordagens aí também, tem outras experiências na graduação também, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre relação de ajuda, e eu queria que vocês colocassem no chat que significa isso para vocês. Se vocês puderem colocar aí palavras assim, né, do que significa a relação de ajuda, do que é importante, que vocês consideram importante na relação de ajuda. Se alguém quiser abrir o microfone também, para falar alguma coisa também. A Giovana colocou suporte, compreensão, empatia, Maria colocou. A Ana Beatriz, empatia, afeto, escuta, rede de apoio, o Luca colocou. O que mais, gente? Alguém consegue pensar outras coisas? A Ana Luísa, acolhimento, respeito. A Thaís colocou vínculos, confiança, autenticidade. Yasmin colocou uma escutativa. O que mais? Mais alguém? E não tem certo e errado, tá, gente? Esqueci de falar isso. Não existe certo e errado. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? A Marci? Colocou confiança e empatia. Luciana, vínculo estabelecido entre profissional. A Luciana, não. E o paciente, né? Ela colocou. A Vanessa colocou empatia. A Alessandra, primeiro ouvir a pessoa, empatia, congruência. Mais alguém? Bom, se alguém quiser ainda colocar alguma coisa, pode colocar. A Vanessa colocou presença, a Micaele colocou escutativa. Por que eu perguntei isso para vocês? E assim, vocês foram falando, foram super descrevendo a CP, tá? Então,
tudo que vocês escreveram aí tem a ver com a CP, porque tem a ver com a relação de ajuda. Pode passar o slide. Deixa eu só fechar aqui, porque fica melhor para mim. Bom, o que acontece, né? Eu perguntei para vocês sobre o que vocês consideram, né, uma relação de ajuda, quais são os pontos importantes numa relação de ajuda, e vocês foram falando, né? O Rogers, que é quem começou, né, aos estudos em ACP, que é aquele ali que eu falei para vocês, que eu mostrei no slide, ele acreditou muito na tendência atualizante. O que é tendência atualizante? Ele acredita que todo organismo, ser humano também, tem a tendência a buscar o melhor para si. As pessoas, elas têm a tendência a buscar sempre o melhor para si. E o melhor para si não quer dizer que é bom ou mal, tá, gente? Bom ou ruim, tá? A pessoa sempre vai buscar o melhor para si. Ele dá um exemplo das batatas. Vou tentar explicar um pouquinho desse exemplo das batatas. Teve uma época, foi nisso que ele começou a estudar sobre a tendência atualizante. Ele guardava batatas no porão, e aí, um dia, ele encontrou essas batatas começando a brotar, porque tinha uma frestinha de luz que entrava pela janela. E aí, ele começou as batatas começaram a brotar, e aí ele falou, nossa, né, nem tem muita luz aqui, mas ela sempre ia em busca daquilo que era melhor para ela. Então, ela começava a brotar ali. Era uma tentativa inútil, mas ela começava a criar vida ali. E se tivesse, como se fosse atitudes facilitadoras, que eu já vou explicar sobre as atitudes facilitadoras, se tivesse um ambiente facilitador, elas poderiam se desenvolver muito melhor, muito mais. Então, assim, se ele plantasse essas batatas na terra, né, colocasse adubo, colocasse água, tivesse luz solar, né, todo esse cuidado, elas iriam se desenvolver muito mais, né, porque ali era inútil, ela não ia brotar, ela ia dar aqueles brotinhos, mas ela não ia crescer, se desenvolver. Então, ele começou a estudar sobre a tendência atualizante. Então, todos os seres vivos, né, todo organismo, ele tem a tendência a buscar o melhor para si. E aí, ele começou a ver quais atitudes facilitadoras que podia facilitar mesmo para que a pessoa se desenvolvesse mais, né? Tivesse essa tendência atualizante. E aí, é criando o potencial do outro e facilitar o processo dele para que ele busque o melhor para si. Então, na ACP, a gente acredita na tendência atualizante, que é isso, né? Das pessoas buscarem o melhor para si. E são necessárias atitudes facilitadoras para que elas busquem o melhor para si, que é a gente, né, enquanto profissional, psicólogo, crer no potencial do outro e facilitar o processo dele, para que ele busque o melhor para si. Então, assim, não é a gente, né, a CP tem muito isso, não é a gente, psicólogo, que vai falar o que é melhor para ele. É ele que vai, no processo de terapia, ir buscando o que é melhor para ele. Porque, assim, o que é melhor para a gente, às vezes não é melhor para ele. E a gente precisa crer no potencial da outra pessoa, né? Precisa acreditar no outro, que o outro tem essa tendência a buscar o melhor para si, né? Não é o melhor para a gente, é o melhor para ele. Ficou claro isso de tendência atualizante, atitudes facilitadoras? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso daqui, se não ficou claro, podem me perguntar. Tá, qualquer coisa, depois também vocês vão perguntando no final, tá, gente? Um monte de gente mandando joinha. Isso, é para cada um, Ana. A Ana falou aqui, né? É relativo para cada um. Ótimo, gente. Se ficar alguma dúvida, anotem aí. No final eu vou abrir para mais perguntas também, tá? Daí vocês vão me passando, tá, gente? Não fica com dúvida, não. Bom, então, quais são as atitudes facilitadoras que ele propôs, né? Que o Rogers propôs ali. Primeira, é a compreensão empática. A gente ouve muito, né, falar de empatia, né, e tudo mais. E aí, assim, a empatia, a compreensão empática, não é a gente sentir o mesmo que o outro sentiu. Não tem como a gente sentir a mesma coisa, igualzinho o outro sentiu. Mas é a gente se aproximar mais possível do que o outro sente, do que o outro pensa, do que o outro diz. Então, ali na relação com o outro, que a gente vai se aproximar.
E aí é compreender o mundo do outro e deixar de lado os nossos valores, as nossas crenças, os nossos julgamentos, para compreender o outro. Então, é a gente deixar de lado o que a gente. Os nossos valores, os nossos julgamentos, o que a gente acredita ali, deixar de lado para entrar no mundo do outro, para enxergar o mundo do outro, que não é o mesmo da gente. Cada pessoa é uma pessoa, né? É um mundo ali, né? A pessoa é um mundo. A pessoa teve vivências, né? Histórias de vidas diferentes. Então, a gente precisa estar em contato com essa pessoa, entender o outro, né? E aí, né? Deixa eu ver aqui. Isso, é deixar de ladinho mesmo, é despir mesmo de si, deixar de ladinho as nossas crenças para estar ali no mundo do outro. Gente, adoro essa interação, podem ir mandando ali no chat. Às vezes eu não vou acompanhar, mas as meninas vão me ajudando aí. Então, quando as pessoas se sentem compreendidas, elas passam a se ouvir mais, entender mais o outro e as relações. Então, ali no atendimento, eu tô falando da clínica, tá, gente? Que é a parte que eu tenho mais conhecimento e experiência, tá? As outras áreas eu não tenho muita experiência para falar. Mas na clínica, as pessoas, elas vão se compreendendo através da relação ali, porque eu vou falar de mim, né? Sobre mim. Eu estou ali com a pessoa, estou compreendendo a pessoa, entendendo, estou atenta ali, e às vezes eu não entendo também, mas eu pergunto para ela para chegar ali e compreender. Eu já vou chegar nessa parte aí de quando eu não entendo o que eu faço. Se eu esquecer dessa parte, vocês me falam. Então, as pessoas ali na relação, elas já vão se compreendendo, se entendendo mais, e isso ela vai expandindo para fora, né? Para as suas relações, né? A relação com o outro, né? As outras coisas, né? Às vezes ela nem trouxe na terapia uma questão, e às vezes ela já começa a conseguir lidar, porque ela compreendeu, ela se ouviu, e aí ela foi lá para fora, eu falo do mundo fora, que é fora do espaço terapêutico ali, né? Com o psicólogo, e ela conseguiu já ir elaborando algumas coisas ali. Eu tenho tive, né, uma cliente, né, uma paciente, que ela falou uma vez assim para mim: Cláudia, eu aprendi isso na terapia, então eu já fiz isso, aquilo. Eu pensei, nossa, mas nunca ela trouxe isso. Então, assim, foi no processo, tanto de aceitação, de compreensão, de empatia, que ela foi se ouvindo, que ela conseguiu levar para o mundo lá fora, né, para suas relações lá fora. Então, acho que é isso de compreensão empática. Alguém ficou em dúvida da questão da compreensão empática? Podem me perguntar, gente. Deu para entender? Mandem um joinha aí se entendeu. Se não entendeu, fala que não. Podem falar que não, tá, gente? Se ficou difícil de entender, podem me mandar. Ai, que legal, que bom, gente. Mas se não entendeu também, podem me perguntar, gente, sem problemas, tá? Pode passar. A segunda atitude facilitadora é a congruência. É ser genuíno e verdadeiro com o que sente em relação ao outro. Em uma relação de ajuda, é importante dizermos o que sentimos em relação ao outro. É não esconder. Não sabemos mais do outro do que ele mesmo sabe. É deixar claro que é uma percepção nossa e não a verdade absoluta. Ser congruente também é falar de forma respeitosa e cuidadosa. Bom, lembra que eu falei assim que às vezes a gente, né, na compreensão ali, eu não entendo, talvez eu não estou entendendo alguma coisa no outro ali, né? Eu posso ser verdadeiro com ele, eu devo ser verdadeiro com ele. De falar, olha, tem isso daqui que você está me dizendo, eu não estou conseguindo compreender. E a pessoa tentar explicar para que eu me aproxime, para que eu entenda mais sobre aquilo. E aí, a congruência, né, que é ser genuíno, verdadeiro, autêntico com o outro, é a gente, na relação ali com o outro, a gente dizer o que a gente sente, tanto na relação quanto das questões da pessoa. A gente falar para o outro o que a gente sente, não a gente guardar para a gente. Só que aí, a gente vai falar para o outro, a gente vai ser genuíno, verdadeiro ali com o outro,
E a gente vai deixar claro também que é uma percepção da gente, né? Não é uma verdade absoluta. A gente não afirma uma coisa assim, olha. Então eu tô ali na relação com o outro, no atendimento com o outro, e aí eu tô sentindo uma coisa ali, enfim, não sei agora dar um exemplo assim mais exato, mas eu tô sentindo uma coisa ali na relação. Depois eu vou dar um exemplo do Rogers, que é o autor da abordagem. Eu tô sentindo uma coisa ali. Eu vou falar para o outro, olha, fulano, eu tô sentindo isso, né? Eu não sei como que chega para você, né? Eu não sei, isso é meu. O que você sente em relação a isso? Como que é isso para você? Tem a ver, não tem? É isso, não é? E a gente vai falar. E aí o outro vai falar. É isso mesmo? Não, Cláudia, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E a gente vai passar. Porque que acontece? Se a gente guardar aquilo pra gente, a gente já não está mais presente ali com o outro. Se a gente ficar com aquilo ali guardado. Essa pessoa tem. Essa pessoa. A gente já não está mais presente ali com o outro. A gente está pensando naquilo. Então, é importante a gente falar. E aí, por isso, às vezes não. Com certeza é importante a gente estar em supervisão, a gente estar em terapia, para a gente ir cuidando disso, porque às vezes é uma questão nossa, né? Às vezes é um incômodo só nosso. Então, na terapia, na supervisão, também a gente pode levar isso, que às vezes é nosso, e daí talvez nem precisa ser levado, porque daí não é do outro, é nosso. Eu vou dar um exemplo do Rogers, que quando ele descobriu a congruência, eu vou tentar explicar mais ou menos como que foi. Ele estava em sessão com uma pessoa, eu vou dar bem assim, superficial, que eu não lembro muito certinho como que é. Mas assim, ele estava em sessão com uma pessoa, e a pessoa, ela falava meio lenta, meio monótona, sabe? Muito assim, pausada, e ele estava ficando muito tédio e com muito sono. E aí ele falou assim, e aquilo estava angustiando ele. E ele chegou e falou assim para a pessoa: fulana, eu não sinto orgulho nenhum do que eu vou te dizer, mas eu sinto que eu preciso te dizer. Nas nossas sessões, eu sinto cansaço, eu sinto isso, aquilo, né? Ele explicou ali, não sei falar certinho com as palavras dele, tá, gente? Que eu não lembro muito desse exemplo. Mas ele explicou ali o que ele estava sentindo em relação à relação ali dos dois e a outra pessoa. E aí ele falou ali para a pessoa, e aí fala, né, que não foi tão rápido, eles começaram a discutir sobre isso, começaram a conversar sobre isso, e aí depois essa pessoa falou para ele assim: agora eu entendi por que que as pessoas às vezes não prestam muita atenção em mim, porque nunca ninguém estava tão interessado em me ouvir. E você foi lá e você está interessado a me ouvir. Então, olha como que nas outras relações as pessoas não estavam interessadas em ouvir ele, então ia passando isso. Né? E aí o Rogers vai lá, fala, e aí ele percebe isso, né? Que o Rogers ele estava interessado. Então ele sempre foi monótono assim, né? A pessoa atendida por conta disso, porque as pessoas nunca estavam interessadas. Então ele era assim. Então o Rogers ele falou sobre isso, e aí isso já teve essa mudança, né? Enfim. Não sei se ficou claro esse exemplo, gente, mas foi um pouco disso que aconteceu. O Rogers foi lá e falou: isso é meu, mas eu preciso falar para você, né? Eles estão falando que sim. Tem alguma dúvida sobre isso? Aí, só ainda sobre a congruência, né? Eu falo sobre isso, né? É a nossa percepção e não a verdade absoluta. E ser congruência também é a gente falar de forma respeitosa e cuidadosa. A gente falar, já passo para você, Gi. Não é a gente falar de qualquer jeito. Às vezes as pessoas confundem com ser genuíno, ser congruente, a gente falar de qualquer jeito, a gente ser rude. Não é isso, a gente ter cuidado, a gente ter delicadeza com o outro, né? Porque às vezes é alguma coisa difícil para falar, então não é de qualquer jeito, a gente não vai falar de qualquer jeito. Então a gente precisa respeitar, né, e ser cuidadoso. Pode perguntar, pode falar, Gi. Minha pergunta é: qual é o limite dessa troca, né? De onde o psicólogo traz aquilo que ele está sentindo na relação com o paciente? Uhum. O que você fala como limite? O que você consegue definir mais o limite?
eu diria de qual cuidado que a gente precisa ter, de até onde eu devo compartilhar aquilo que eu sinto ali com o paciente, da relação, né? Não sobre mim, mas da relação do que está acontecendo ali naquele momento. Sobre a relação, se você está sentindo relação com o outro, assim, é sempre importante a gente estar em supervisão também, né? Pra gente olhar o que é, se é meu, se é do outro. Mas assim, se é do outro, a gente tem que falar. A gente não pode saber mais do outro mais do que ele mesmo, entende? A gente não é uma pessoa, um profissional que, nossa, aquela pessoa, sabe, descrever a pessoa sem ela saber? A gente tem que falar, olha, eu sinto que você é assim, assim, assim. É isso mesmo? Você sente que você é assim? Você sente? Não, não sou. Passou, passou. Se a pessoa falou que não é, passou. A gente não pode ficar tentando desvendar, sabe? Não é um mistério a ser desvendado as pessoas, né? Se a gente sentiu, a gente expor aquilo para a gente saber se é aquilo ou não, se faz sentido ou não para outra pessoa. Então, aí tem uma parte também que falam assim, né? Mas será que a pessoa não está preparada? Será que a pessoa está preparada para me ouvir? Será que tem isso muito? As pessoas falam, acho que a pessoa não está preparada ainda para ouvir. Mas se você crê no potencial do outro, qual que é o momento para ela estar preparada ou não? Isso é super desafiador, tá? Eu tô falando assim, mas é desafiador. Eu já leio o que o Lucas escreveu. Mas é super desafiador. Então, a pessoa estar preparada, então assim, eu tô confiando, aí a gente olhar sempre supervisão também, sabe? Eu tô confiando no potencial do outro, tô confiando que ele consegue lidar com isso, porque a gente tem que confiar que ele vai saber lidar com as questões. E assim, às vezes a pessoa não vai conseguir lidar também. Mas aí, assim, se a pessoa, ela pode falar, né? Ela pode fugir também daquilo, então tem tudo isso também. Só que é do outro. Né? E quando a gente compartilha uma percepção nossa também, já não deixa de ser só a nossa percepção, já é parte daquilo ali. A gente perde um pouquinho de controle, porque a gente já joga aquilo e aí a pessoa vai ver o que ela vai fazer com aquilo. Né? E tudo isso é construído na relação. Então precisa ter muita confiança também na relação ali. Confiança, vínculo, né? Tudo isso, todas as coisas que vocês foram falando ali no chat, é tudo isso. Te respondeu ou não, Gi? Pode perguntar. É desafiador, tá? É desafiador. Isso é desafiador a gente conseguir, porque a gente vai ser vulnerável também, sentir, a gente tá sentindo uma coisa ali. E a gente vai ser vulnerável. O que vai acontecer com aquilo, a gente não sabe. Então, é desafiador também. Eu vou ler aqui o que o Luca falou, mas se tiver mais alguma dúvida, me pergunta, tá? A relação terapêutica precisa estar bem estabelecida para a gente ter esse tipo de postura, corre risco da pessoa levar para o pessoal? Eu acho que é aquilo que eu falei. Não sei se te respondeu naquilo que eu falei, Luca. Às vezes a gente acha, será que a pessoa tá preparada para me ouvir, para ouvir isso daqui? Porque assim, não é uma verdade absoluta. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. A gente vai falar aquilo que a gente sente e vai ver o que vai acontecer ali, de acordo com a relação de vocês. E aí, é importante, sim, a gente ter um vínculo com a pessoa, mas a gente precisa falar algumas coisas desde o início também. Para isso, para criar o vínculo também. Tem pessoas que não conseguem, né? Não conseguem suportar, entre aspas, vou falar assim. Mas tem a ver com ela, isso. Então, assim, se a relação terapêutica estiver legal, ela vai falar, olha, isso nada a ver. Ou até eu tô pensando aqui falando, né? Tô pensando aqui em pessoas que às vezes eu atendo já. Na primeira sessão eu falo, olha, eu senti isso, né, de você, é isso mesmo. A pessoa fala, olha, não, ou não, é isso, Cláudia, é isso mesmo. E eu acho que é isso também que eu falei. A gente ser respeitoso e cuidadoso com o outro. Às vezes a gente vai acolher uma questão primeiro. Então, assim, ó, tô sentindo determinada coisa. Olha, eu entendo que tal, né? Gente, tudo que eu tô falando é sobre como eu faço, mas não quer dizer que é uma regra, tá? Mas assim, olha, eu entendo que tal, né? Para você é isso, mas eu tô sentindo tal, né? A gente vai ser cuidadoso ali. A gente vai acolher e falar para a pessoa.
A gente não vai sair, olha, eu acho que você faz isso, sabe? Sem cuidado nenhum, sabe? Não sendo respeitoso. Então, e aí, assim, você pergunta, né? Corre risco da pessoa levar pro pessoal? Mas, assim, é sobre ela, né? A relação ali é sobre ela. Não sei. Luca, te responde ou fica ainda essa dúvida? Me pergunta. E mais alguém? Deu para entender? Tem alguma dúvida sobre a congruência? É desafiador, gente. É desafiador. Claro, muito obrigada. Imagina, Luca, se ficar alguma dúvida, vocês vão me perguntando. É desafiador, por isso que é importante a gente estar em terapia, a gente estar em supervisão, né? A gente estudar para a gente ir percebendo também, né? E ir trabalhando essas questões. Só beber uma aguinha aqui antes. Pode passar. Acho que. Quem que tá mexendo? A Gi ou a Luísa? A Luísa, o Lu, se você abrir ele Maior. e clicar em cima em qualquer parte da tela, ele vai passar para o lado. Ó, já foi pro 8, mas tá pequeno aqui para mim. Você consegue colocar em tela cheia, por favor? Aí, obrigada. Deixa eu fechar aqui também. Bom, aí a terceira é a consideração incondicional positiva, que é considerar, aceitar a pessoa por inteira, independente dos seus sentimentos, pensamentos e atitudes. Não significa concordar, mas entender que o outro tem pensamentos, opiniões diferentes da nossa. Pensamentos e opiniões diferentes das nossas. É se desprender do que é certo e errado, do que é bom ou ruim para nós. E sim, na relação com o outro, facilitar para que ele busque o que é melhor para ele. Bom, então, é a gente aceitar o outro do jeito que ele chegar para a gente, né? Aceitar ele por inteiro. Independente do sentimento, dos pensamentos, das atitudes, né, que ele tem. Se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tem uma opinião tal, se ele tem uma opinião tal, né, a gente aceitar. Eu acho que tem muito a ver ali, porque as três, elas se interligam. Então, acho que tem muito a ver com a questão da compreensão empática também, né, que é do outro, não é meu. A gente se desprender mesmo do que é do outro, do que é meu, né? Então, a gente desprender do que é da gente ali. E não significa concordar, né? Concordar com o outro. A gente não precisa concordar, né? Isso é meu. Eu não concordo que é meu. Mas eu entender o outro, entender que ele tem um pensamento, tem um determinado pensamento, sentimento, opinião que é diferente da nossa. E aí se desprender também do que é certo e errado, né? Do que é bom e ruim para nós. Porque eu sempre penso assim, o que é certo e errado? O que é bom e ruim? Sabe, será que isso não é construído de acordo com as nossas relações, as nossas vivências, a nossa cultura, né? Então, o que é bom, o que é ruim, sabe? Não existe o que é bom e é ruim, o que é certo e errado. É o outro. Se ele acha certo, se ele acha errado determinada coisa, eu não acho certo, ele acha que é certo, quem sou eu para falar que é certo, que é errado para ele, entendeu? E aí é a gente ir aceitando isso, né, considerando, né, essas questões dele, para que ele busque o melhor para si, que tem muito a ver com todas essas atitudes facilitadoras que eu fui falando. Que conforme a gente vai aceitando, a gente vai compreendendo, né, considerando incondicionalmente, ele vai buscando o melhor para si. Aí eu dei um exemplo aqui, né? Um exemplo, uma religião diferente da nossa, né? Uma religião que é talvez muito, como que fala? Vamos supor, a mulher não pode cortar cabelo. Vamos supor, para mim, não, eu posso cortar o cabelo, mas para ela não. Para ela é, é, é a crença dela, é o que ela acredita. E a gente precisa respeitar isso, que é diferente da nossa, sabe? Então, eu sei que essa temática, né, de religião às vezes entra um pouco, né, na discussão e tudo mais, é um tema polêmico, mas é a gente considerar de acordo com a religião. Se ela, às vezes ela age
por conta da religião dela, tô falando ela, pessoa, né? Tem a ver, tem um histórico aí. E a gente olhar, a gente compreender ali junto com a pessoa, entender, né? Não é a gente impor, olha, mas a sua religião tá falando isso aqui, mas você pode fazer. Não, não é fazer isso. É a gente estar ali com a pessoa, né? Compreender dentro da religião, da crença que ela tem. Então, é um pouco disso. Deixa eu ver, alguém mandou aqui no chat e me perguntem se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. A Ana escreveu, Ana Cristina escreveu, eu trabalho em um CAPS de álcool e outras drogas e acompanho os psicólogos na escuta de usuários, percebo que tem alguns profissionais que não conseguem, falam muitas vezes de forma desrespeitosa e ditam o que o outro deve fazer. Eu não sei muito, assim, como que é, né, para esses profissionais, o trabalho deles, assim, eu não estou ali para saber, mas, enfim, que você pensa disso, Ana? Não sei se você, que você, quando você vê, assim, se você quer falar, quando você vê essa desrespeito, que passa na sua cabeça? Não sei se você quer falar. A Gi quer falar? Gi, pode falar. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse movimento de olhar para ampliar, quando a gente fala ali do SUS, CAPS e esses demais profissionais que estão dentro dessa área, acho que é olhar também para onde eles estão inseridos, né? Quando a gente olha para a realidade do SUS, a gente está ali em um ambiente que os profissionais também são muito sobrecarregados. E aí, não que justifique a forma com que eles agem, mas é muito importante a gente olhar para esse cenário, assim, né? Pelo menos aqui na região, a gente, no CAPS próximo, um psicólogo para atender uma cidade inteira ali. Então, é muita gente, são 3 psiquiatras para... É muita coisa, é uma sobrecarga muito grande. Então, acho que também esse movimento é importante da gente fazer ali, de olhar para a realidade daquele profissional e da sobrecarga que ele está vivenciando naquele momento. Então, se ele não está bem ali no ambiente que ele está trabalhando, provavelmente as relações dele ali também não vão estar tão boas. Sim, tem todo um contexto, né? E aí penso também, sei a forma que ele foi, né? Para ele, às vezes, estar agindo de determinada forma, por que ele faz isso? Isso tem a ver com o que ele acredita também. Porque, às vezes, na intenção de ajudar o outro, né, tem muito isso, né? De tentar impor o que eu acho que é certo. Então, às vezes, é uma intenção boa. Não sei se é esse caso também, mas às vezes tem uma intenção boa por detrás, né? E acaba desrespeitando o outro. Não quer dizer que, vou desrespeitar. Não sei se é esse caso também, mas às vezes na intenção boa, numa atitude tentando ajudar o outro, a gente acaba atrapalhando. Então tem um pouco disso também. Deixa eu ver aqui que eu... Pessoal, a Mari Lúcia, não podemos querer mudar as pessoas, mas respeitar o que elas trazem em si. Sim, concordo. Thaís, inclusive nas redes sociais, tenho visto que muitas pessoas estão buscando psicólogos que tenham a mesma religião que eles, pois há muitos casos de psicólogos que desrespeitam a religião do cliente. Sim, tem isso também. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre a consideração condicional positiva? Ficou com alguma dúvida? Podem perguntar, gente. Se entenderam, manda um joinha aí para eu saber, que posso passar. Tá, gente? Caso vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí e depois vocês me perguntam no final. Podem perguntar. Pode passar então, gente. Nem sei se é a Gia ou acho que é a Luísa que tá passando. Bom, gente, eu falei ali dessas 3 condições, né? Essas 3 atitudes facilitadoras que são a base ali da ACP, tá? É o que eu falei, né? A gente está estudando muito, né, a ACP, porque o mundo muda, as pessoas mudam, né? A sociedade muda, então a gente está sempre se atualizando, assim como a tendência atualizante, né, do Rogers, a gente está se atualizando, então a gente precisa estudar muito mais, né? Então eu coloquei ali a base, como se fosse um tripézinho, sabe? Não chama isso, mas como se fosse um tripé ali, a base da ACP. E aí eu coloquei, né, em resumo, a abordagem centrada na pessoa, na relação com o outro, que acho que é o que eu falei já, né? Busca crer no potencial do outro dentro das atitudes facilitadoras, né? Através dessas atitudes facilitadoras,
para que ele possa buscar formas de lidar com os desafios da vida, enfrentar as dificuldades em busca de se tornar quem ele é. Isso é super importante, porque às vezes, né, na sociedade, a sociedade vai impondo tantas coisas na gente, vai colocando tantas coisas, né? Isso é certo, isso é errado, que a gente não se questiona. O que é bom para mim? O que é certo para mim? O que é errado para mim? O que é, sei lá, valioso, precioso para mim, sabe? As pessoas não se... E aí elas vão se moldando também, às vezes deixando um pouco de ser quem elas são, sabe? Da sua autenticidade. Então, através dessa relação, né, de ajuda, é a pessoa ir lidando com os desafios da vida, né, enfrentando as dificuldades para ela buscar ser ela mesma, né, para ela, por mais que, né, o mundo, né, a gente está sendo atingido, né, seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo, mas ela ir buscando, né, e tendo mais consciência de quem ela é, das coisas que ela gosta, né, do que faz realmente sentido para ela. Então, essa busca também. E aí eu coloquei 2 frases do Rogers, que eu acho lindas as frases dele, se vocês quiserem depois pesquisar as frases dele, colocar lá frases Carl Rogers, são muito legais as frases, assim, faz muita, para mim, pelo menos, faz muito sentido. E aí eu vou falar 2 frases aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. As pessoas são tão maravilhosas quanto um pôr do sol, quanto o pôr do sol, se as deixar ser. Quando olho para um pôr do sol, não dou comigo a dizer suavize o laranja um pouco no canto direito. Não tento controlar um pôr do sol, eu assisto com admiração enquanto se revela. Então a gente não tenta controlar o pôr do sol, né? Então a gente aprecia ali, né? A gente aceita o pôr do sol do jeito que ele é. Então, ele fala muito que as pessoas, elas são tão maravilhosas quanto o pôr do sol, a gente precisa crer nela, né? Admirar as pessoas, como elas são, né? Não impondo, né? Você deve ser isso, você deve ser aquilo. O que vocês pensam dessa? Gostaram da frase? Não? Tem sentido aí para vocês? Vão falando aí para mim. Se quiserem escrever alguma coisa no chat. A outra frase... quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, que acho que tem a ver com todas as questões que eu falei da tendência das atitudes facilitadoras, então, quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Então, acho que tem muito a ver com isso que eu falei, né? Que quanto mais ele é aceito, compreendido, ele tem mais tendência mesmo a abandonar as falsas defesas que ele empregou para enfrentar a vida. Que tem a ver com isso da sociedade. Às vezes a sociedade vai impondo tanta coisa, né? Às vezes também a pessoa passa por questões, por desafios na vida, traumas também, que ela vai criando defesas para enfrentar a vida. E quanto mais ela vai sendo compreendida e aceita, ela vai deixando um pouco de lado isso e vai se aceitando muito mais, que é nessa relação, né? O outro me aceita, então eu te aceito. E aí eu vou dar um exemplo meu, nem tinha pensado sobre isso, mas passou aqui agora, eu vou falar. Eu tinha uma questão comigo, né, minha, pessoalmente, pessoal mesmo, que eu guardava para mim, e eu falava, nossa, eu sou horrível por pensar isso, por gostar disso e tal. Nossa, por que eu faço isso? Porque... E eu ficava me martelando ali. E aí, um dia eu tive coragem e levei para minha psicóloga. E eu senti que eu fui compreendida, que eu fui aceita, sabe? E aí isso eu falei, nossa, não é tão monstro assim. Eu não sou monstro. Nossa, não é tão horrível isso daqui que eu tô sentindo, que eu penso, sabe? Faz parte de mim, faz parte do meu jeito. E isso foi libertador, assim, para mim. Então tem muito a ver com isso, né? Quando a gente quando o outro aceita a gente começa a se aceitar também, né? Acho que é isso. Passa, não sei o que eu coloquei mais alguma coisa de. Passa para mim, por favor. Ah, tá. Quando a Giovana entrou em contato, foi a Giovana, né, que entrou em contato comigo, né, Gi? Ela me falou, né, para eu falar um pouquinho quais são os maiores desafios da abordagem.
e quais as contribuições atualmente para a psicologia. Depois eu vou voltar, tá, para a gente dar mais dúvidas sobre as outras questões, tá, gente? Para mim, o maior desafio é estar atenta a mim mesma, para não misturar o que é meu, o que é do outro. Que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu fui falando, né? E a gente precisa se olhar também. É desafiador, né? Vou ser sincera que é super desafiador. A gente se cuidar, a gente ver, olha, isso daqui não é do outro, né? Vamos tomar cuidado com isso. Então, tá atenta ali, né? Em mim também. Porque na relação com o outro, a gente já está atenta ao outro, mas atenta a nós também, né? Isso daqui é meu, isso daqui não é do outro. Então, eu esqueci até de falar, né, que a abordagem centrada na pessoa tem um foco total na pessoa, né? Eu acho que tem a ver com tudo que eu fui falando, mas tem um foco total na pessoa. Só que a gente precisa estar atento à pessoa, mas ao mesmo tempo tá atento a nós também, e a gente se cuidar também, porque, ó, isso aqui é meu, né? Então, para mim é um desafio. Sobre as pessoas às vezes chegarem para terapia, para fazer terapia, e não entenderam o processo, né? Qual que é o processo, né? A criação do vínculo, né? Todo esse processo, porque as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? O mundo está muito imediato. Então, assim, qual que é a solução, né? Qual que é a solução para acabar com a minha ansiedade? Tem solução, assim, rápida. É você se descobrir, né? O que está te causando ansiedade? O que te causa ansiedade? É cuidar de outras partes para chegar lá. Não é focar na ansiedade aqui e, ó, vamos eliminar a ansiedade. Não, a gente olha o que está causando ansiedade, o que está causando prejuízo, né? Para você desenvolver a ansiedade, porque, lógico, a ansiedade também é importante, mas em excesso faz mal, né? Então, é esse imediatismo, né? Então, como que eu acabo com ansiedade, né? Então, isso é um desafio também, né, das pessoas entenderem o processo de terapia. A dificuldade em dialogar também com outros profissionais de saúde, já que a gente não foca totalmente no diagnóstico. Então, a gente vê sim o diagnóstico, apesar que depende às vezes do profissional da CP, tá, gente? Tem pessoas que talvez desconsiderem mesmo o diagnóstico. Mas falando sobre mim, né? Eu olho para diagnóstico, mas eu não olho só para o diagnóstico. Já leio também que a Annelise escreveu. Eu não olho só para o diagnóstico, eu olho para a pessoa, quanto que esse diagnóstico, quanto que determinado transtorno, né, o que ela foi diagnosticada ali, está causando nela. E assim, vamos supor, se eu tenho um diagnóstico, ansiedade, vamos supor, uma TAG, eu tenho ansiedade generalizada, e a Gi tem também, a minha é totalmente diferente da Gi. Como que eu lido, como que é a minha ansiedade, por que que... Então, a gente vai olhar individualmente, é subjetivo. Então, às vezes, os profissionais de saúde, né, dependendo do profissional de saúde, ele vai olhar só para o diagnóstico. Então, é difícil esse diálogo também com o profissional de saúde. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Às vezes, o paciente quer ir contra a ansiedade e a depressão, e não ver quem e ela sem... e não ver quem e ela sem esse diagnóstico e aceitação do que realmente ela é. Sim. Sim. Tem pessoas que às vezes têm, não sei se tem a ver com isso que você escreveu, Annelise, às vezes de se apoiar também no transtorno, no diagnóstico, e se apoiar, olha, eu faço isso por causa do meu diagnóstico. E não, tudo bem, tem algumas coisas que é por conta do diagnóstico, sim, por conta do transtorno. Mas assim, o que a gente vai fazer com isso? Né? Não é só para dar uma desculpa. Porque tem pessoas que às vezes acabam sendo assim, de dar uma desculpa de... é por causa disso, é por causa do meu diagnóstico, é por causa do meu transtorno. E não quer olhar para as coisas, não quer olhar para o que está causando, né? E se cuidar também, né? Vocês têm a ver com isso um pouco que você falou. A Simone tem ansiedade, sintomas vêm do nada. Já aconteceu de acordar em crise, juro, não entendi por que. Sim, eu entendo, Simone, e às vezes não é racional mesmo, né? Não é racional, assim, da gente entender
Mas, assim, às vezes não é a gente entender o porquê. Eu sei que eu tô falando, às vezes parece que é fácil e não é fácil. Mas é entender da onde vem a ansiedade, assim, como se fosse uma coisa linear, fácil, reta, sabe? Mas é a gente, às vezes, cuidar de outras coisas, que às vezes eu fazendo aqui, né, cuidando de umas coisas aqui, talvez vai diminuindo, porque às vezes nem percebe que isso daqui que estava causando ansiedade, talvez não é racional. E realmente, não, às vezes não é entendível, não é racional. Gente, deixa eu só beber água, tá? Então, é isso um pouquinho, né? Não vou aprofundar nessa questão de diagnóstico. Aí as contribuições da psicologia, da abordagem para a psicologia, né, o que eu considero, tá, gente? Um pouquinho ali, tanto os desafios quanto as contribuições. Eu acho que tem muitos desafios, muitas contribuições também, mas eu coloquei um pouquinho ali para resumir também. O plantão psicológico, eu não sei se vocês conhecem plantão psicológico, vocês já ouviram falar sobre plantão psicológico, que é uma modalidade que veio da CP, os estudos veio a partir da CP, que é a gente atender a pessoa no momento exato da sua dor, da sua angústia. Então, tem vários projetos, vários profissionais também que fazem plantão psicológico, então ele fica disponível ali, em determinado período, horário, e para a pessoa chegar no momento que ela às vezes está angustiada com uma questão, aconteceu alguma coisa. Né? Eu atendi já em plantão psicológico bastante tempo até, não sei. Eu atendi uma época antes, quando eu me formei, depois quando estava fazendo uma formação, eu também atendi. Não sei te falar assim, quantidade de tempo, mas eu atendi em plantão psicológico também. Então, é a gente acolher a pessoa no momento ali exato da dor dela. Então, tem bastante estudos também, né, sobre o plantão psicológico. Caso alguém quiser também, eu posso estar enviando, né, depois eu vou passar meu contato aí, se vocês quiserem entrar em contato para pedir alguma indicação de alguma coisa também, se eu puder ajudar. Então, tem, né, o plantão psicológico, que uma baita contribuição, assim, para a psicologia, que hoje outras abordagens também usam, não é exclusiva da ACP, não. O atendimento, né, online, porque na época da pandemia, eu comecei a atender em 2020 que eu comecei, eu abri consultório, na verdade, que eu me formei em 2018. E aí tava aquela coisa de online, né? Nossa, eu vou ter que ir para online, porque não era falado. Online era uma coisa muito distante, assim. Então, para a gente da CP, por mais que eu ficava um pouquinho assim, nossa, será que, né, atender online, será que dá certo? Como que é? Eu ainda ficava um pouco assim, mas assim, para a CP é super tranquilo a gente fazer um atendimento online, porque para a gente não precisa de um setting terapêutico, assim, um lugar neutro, né? Aquelas coisas assim que talvez para outras abordagens é super importante. Então, para a gente não é tão importante assim, né? Então, na época da pandemia foi uma contribuição muito grande, então que a gente podia atender, né? Eu não sei para outras abordagens como que está isso também, gente, eu não sei falar, não tem propriedade. Também isso não é uma crítica de outras abordagens. E aí também essa abordagem que aproxima muito do ser humano, das relações humanas, né? Porque tem essa onda aí de chat GPT, né? Da pessoa, mas o chat GPT não é tão humano, né? Ele vai ali dar respostas prontas, né? Enfim, eu não sei, nunca fiz terapia por chat GPT, mas é um pouco disso, né? Uma abordagem que se aproxima mais do ser humano, né? Das relações humanas, tá em contato mesmo ali, né? Não que outros também não fazem isso, tá, gente? Acho que é isso. Passa para mim, por favor. Acho que acabou. Aí, eu deixei aqui para vocês falarem, né? Vocês foram falando algumas dúvidas aí, mas de tudo isso que eu falei, né? Quais são as dúvidas de vocês? O que ficou de dúvida? O que vocês sentiram, né? Enquanto eu fui falando também. Tem alguma contribuição também que vocês queiram falar? Fica bem livre aí, ó. A gente tem tempo ainda, né, Gi? A gente tem tempo aí, gente, 11h06 aqui, pelo menos, no meu Meet.
Ah, e livros, vocês estão perguntando de livro? Já tem. Daqui a pouco, no próximo slide, eu já vou passar 2 livros. Já vou passar. Tem muitos, muitos livros. Mas, assim, eu vou passar. Vou passar. Passa o slide para eu mostrar os livros já. Depois a gente volta no campo de dúvidas. Ó, eu deixei esses 2 livros aqui para iniciar, assim. Que os 2 que eu gosto muito. Eu tô até com eles aqui. Esse daqui, que é esse pretinho aqui meio. É do Encontro CP, eu não sei se vocês conhecem, eu fiz formação lá, eu fiz a formação minha lá, 2 anos de formação lá, online, que é da Esther Carrenho, da Márcia Tassinari e do Marcos Pinto. Não sei se vocês conhecem. Já leio o resto, gente. Vão mandando aí perguntas que eu já leio. Ele é bem legal, que ele é praticando abordagem centrada na pessoa, dúvidas e perguntas mais frequentes. Então, assim, ele vai explicando, essa parte que eu fui explicando aí também, eu fui lendo também a partir do livro que eu fui montando também os slides. Então, ele vai, as pessoas vão perguntando, né, tem algumas dúvidas, e aí eles vão respondendo, e aí tem essa parte, né, das atitudes facilitadoras, explicando, e é um livro muito facinho de entender, assim, muito gostosinho de entender. Ele vende só, eu acho que pelo Encontro CP, eu acho que não tem na Amazon. Qualquer coisa, depois eu vou passar meu contato, e se vocês tiverem dúvidas aonde, também vocês podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês. Então, esse livro, eles têm vários livros, mas eu indico esse daqui para início, assim, para iniciar, que tem muita, muita coisa, é muito rico. E esse outro, que é do Rogers mesmo, que é o autor da abordagem, né? Nossa, esse livro, ele tá todo, tá vendo? Todo cheio de negócio, tá todo rabiscado, que eu amo ele. É meu livro de cabeceira, assim, que eu sempre, tem alguma coisa, esses 2, assim. Tem alguma coisa que eu quero pesquisar? Quero ler ele inteiro de novo. Então, é o Tornar-se Pessoa, é bem clássico, assim, da abordagem. Ele é um pouquinho grande, mas ele é gostosinho de ler, não é difícil. Tem uma parte que o Rogers, ele conta também da trajetória dele. Ele fala muito também, tem uma parte que eu gosto muito, que ele fala sobre as inseguranças, que ele se sentia super inseguro de atender, de estar ali com o outro, se achava um mau profissional. E aí ele fala sobre isso, ele é vulnerável ali de falar sobre isso, né? E eu falo assim, nossa, até ele é assim, então eu posso ser também, né? Então esse livro aqui é muito, muito bom. Esses 2 que eu deixei aqui de indicação para início, assim, mas tem muitos, 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 muitos. No Encontro CP, eles têm vários também lá, se vocês entrarem no site, Encontro CP, eles vão ter vários livros também, volume 1, volume 2, e até o 3, acho que eles têm, não sei se tem um outro de um outro autor também, do Irmão Justo. Aí, deixa eu ler aqui os livros, um pouquinho da visão da abordagem sobre a patologia, sobre essa questão de diagnóstico que eu estava falando, Luca. Tá, e fala um pouquinho como foi o seu caminho até hoje, principalmente pós-faculdade. Sobre patologias, como é condução. Tem várias nuances, assim. Às vezes a pessoa já vem com algum diagnóstico, eu vou falar sobre diagnóstico, né? A pessoa já vem com diagnóstico e tem muito a ver com isso, né? Que eu falei. Como que é para a pessoa esse diagnóstico? Como que foi receber, né? Ouvir, estar atento ali, como que está sendo para ela, o que prejudica a vida dela, sabe? Estar ali com o outro e caminhar na direção que ela for propondo ali. Porque às vezes, isso acontece muito, às vezes a pessoa vem com um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico X. E aí eu converso, né? A gente vai conversando e tal, né? Como que é para você e tal. Depois, ela vai fazendo terapia, ela nunca mais fala do diagnóstico, assim, sabe? Aquilo não é mais foco para a pessoa. E se é foco, também a gente vai conversar sobre, né? A gente vai falar sobre o diagnóstico, o transtorno que ela foi diagnosticada. Então, assim, vai depender de relação para relação, né? Porque tem muito a ver, como eu falei no começo. Não existe um jeito só de fazer, cada relação é única, assim como a gente se relaciona no mundo, né? Não é do mesmo jeito que a gente se relaciona com as pessoas. Então, a gente vai construir ali, né? E não existe também, como eu falei, né? Tem todas essas bases da ACP, mas não é uma técnica. Isso não é uma técnica que a gente precisa
se enrijecer naquilo lá. Nossa, eu preciso ser empático. Não, é uma coisa que vai acontecendo natural. É um processo também da gente ir se olhando, pra gente se cuidando, pra gente se desenvolvendo também. E aí, sobre o transtorno, né, os diagnósticos, tem muito disso. Às vezes a pessoa chega já com diagnóstico, e isso eu tô falando tudo da minha experiência, tá, gente? Pode ser que outras pessoas da CP também tenham outra visão. E tem pessoas que às vezes chega e ela não tem um diagnóstico, e a gente juntas ali, né, se isso for importante para ela, às vezes ela procurar um profissional, para às vezes ela tomar uma medicação, para ela ser não é diagnosticada a palavra que eu queria usar, mas ela descobrir, talvez, que às vezes é uma angústia para ela. Então, é juntas ali, a gente vai construir juntas, né? Deixa eu. Eu não sei se te responde, Luca, me fala se te respondeu. Então, assim, é bem particular, assim, bem subjetivo, não existe um jeito só também de fazer. A Vânia perguntou sobre o meu caminho hoje, principalmente pós-faculdade. Falar bem assim, resumido, eu terminei a graduação em 2018, e aí, não sei se é muito disso que você quer ouvir, mas você me fala que parte você quer, se você quer me ouvir. E você quer me ouvir. Eu estava até falando para as meninas, né, sobre a questão de escolha de abordagem. Eu falei no início também, eu acho, né? Que eu ficava muito. Não sei se falei no início, eu já me perdi. Eu ficava muito confusa, assim, do que eu quero, qual que é a minha abordagem, né? Qual que faz mais sentido para mim? Eu gostava muito de psicanálise, de comportamental, eu gostava muito, assim. Só que a ACP, ela se aproximou mais de mim, do meu jeito, o que fazia mais sentido, assim, para mim. Não quer dizer que eu não gostava das outras também, mas fazia muito mais sentido. E aí eu finalizei, né, a abordagem, a graduação na abordagem, com abordagens eu sou ACP, né, porque eu fiz supervisão, tudo dentro, né, os estágios, tudo dentro da ACP. E aí eu terminei em 2018, e aí o pessoal tinha um projeto de plantão psicológico, é isso que eu falei. E aí me chamaram para fazer parte, era um trabalho voluntário, eu fui fazer parte desse projeto voluntário, participei lá, não sei se eu iniciei em 2000, no meio de 2018, final, não sei direito a data. Eu fiquei até 2020 nesse projeto, até 2020 ali que entrou pandemia. Permaneci no projeto, fazendo atendimento, plantão psicológico, e aí em 2020 me chamaram para dividir uma sala, para eu abrir, né, o consultório, a clínica ali, e aí entra a pandemia, né? E aí foi aquele caos, né? Como que eu vou atender agora, né? Não pode atender presencial, foi isso. E aí, o que eu queria dizer, né? Que eu me sentia muito, muito sozinha quando eu me formei. Eu me sentia super sozinha, assim, de nossa, tinha um pouco a ver comigo que eu não gostava de pedir ajuda também, tem isso, mas tinha também sabe, não tinha. Os meus amigos, alguns não foram para psicologia, eles foram fazer outra coisa, outros. Outras abordagens também. Outros eu não tinha tanta intimidade também, então eu me sentia muito sozinha, assim. E aí, a pandemia ajudou nisso. Porque daí eu fui conhecendo outras pessoas da abordagem, eu fui aprofundando mais. Então, eu tenho muito, não sei nem a palavra, mas eu gosto muito de ter tido esse momento, assim, de ter conhecido outras pessoas, porque se eu não tivesse online, né, eu não conheceria as pessoas que eu, né, minha formação foi no Encontro CP, agora estou fazendo no Instituto Pessoa, acho que chama IP, chama que é do Edson Bezerra, não sei se vocês conhecem, com a Cláudia Aline. E aí eu fui conhecendo, porque foi tudo online, porque quando eu me formei, eu falei assim, que eu vou ler de ACP? Para onde eu vou? O que eu estudo? Sabe, eu ficava super perdida, né? Eu não tinha muito para onde ir. E as questões da clínica também, eu me sentia muito sozinha com as questões da clínica, burocráticas e tudo mais. Então, foi um pouco disso o meu processo. Eu acho que é super importante a gente ter pessoas, assim, né, profissionais ali, tanto supervisão, terapia, a gente se cuidar,
quanto também colegas para a gente trocar, para a gente um ajudar o outro, né? Então, foi um pouco disso. Vânia, não sei se te respondo, se tem alguma coisa, pergunta mais específica. É Hans o nome, é isso? Bom dia, Cláudia. Peguei já no final. Gostaria de saber sobre o grupo de estudo focado nessa abordagem, supervisão clínica, discussão de casos. As meninas depois vão falar sobre isso, né? Meninas, a Gia, a Luísa vão falar sobre a supervisão, né? O grupo de estudo, né? Deixa eu ver as outras. Sim, eu vi aqui a mensagem do Hans, né? Aham. Vou tentar responder aqui antes de Ah, ele vai sair. dele sair. Ai, tá. Não vi, agora que eu vi Ele, aqui. Eu tava por partes aqui. Responde então, que ele daí eu já perguntou, respondo a Thaís, tá, Thaís? ele perguntou sobre o grupo de estudos. Quem está participando desde ontem sabe que em algumas palestras a gente anunciou a questão do grupo de aprofundamento, de imersão nas abordagens. E a gente vai ter sim um grupo de imersão na ACP, junto com a Cláudia. Então, se você quiser se inscrever, a gente vai colocar o link aqui, acho que a Gia até colocou, não sei. E você pode se inscrever. Como é que vai funcionar, gente? A gente tem uma imagem aqui, depois eu vou lançar lá nos grupos de WhatsApp, em que a gente vai estar. O valor para entrar no grupo de estudos é de R$ 50. Vão ser 3 encontros, tá bom? Você vai ter acesso à gravação dos encontros, vai ter acesso a material de apoio. Então, são vários benefícios ali que você consegue e também de certificados de horas complementares, tá bom? Então, você ganha um certificado para participar desses grupos. E a gente tem a promoção aí, temos duas promoções, inclusive. Se você quiser participar de todos os grupos de estudos, você paga apenas R$ 160. Agora, se você quiser participar de um grupo de estudos e você vier com mais dois amigos, ou seja, 3 pessoas, vocês pagam apenas R$ 120. Então sai mais barato e cada um paga R$ 40, tá bom? Então, se você tiver interesse, se inscreve ali no nosso grupo que a gente vai estar entrando em contato com você no WhatsApp, tá bom? O Hans, ele escreveu, né? Acho que ele tá ainda online. Obrigada também, Hans, por participar aí, mesmo que você não conseguiu estar há muito tempo, mas obrigada aí. E, né, espero lá nos grupos de estudo. Deixa eu só ver aqui acho que é a Thaís, né? Meninas, passa já o slide que vai ter o meu contato, que às vezes alguém precisa sair. Eu já tenho o meu contato. Se alguém quiser entrar em contato também, perguntar alguma coisa específica, pode entrar. Tem o meu Instagram também, que aí podem entrar em contato. Se ficou alguma dúvida, às vezes que não conseguiu perguntar, porque eu sou muito assim, às vezes, gente, eu sou às vezes quando eu estou em aula, assim, em grupos, às vezes eu tenho uma dúvida, mas falo assim, nossa, essa dúvida aqui acho que é muito boba, assim. Não existe dúvida boba, mas eu fico muito assim, não vou perguntar isso daqui. Então, se vocês quiserem, manda lá no WhatsApp a pergunta, que às vezes não quer perguntar aqui. A Thaís levantou a mão ou não? Não, acho que não, né? Ó, eu vou ler aqui a pergunta da Thaís e responder ela. Você acha que a CP pode ser aplicada em contextos voltados a crianças, adolescentes ou diferente, ou diante de determinadas demandas? Seria mais adequado recorrer a abordagens específicas com foco em intervenções cognitivas? Não, sim e não, né? Sim, ela pode, sim, com certeza, trabalhar com crianças, adolescentes. Eu trabalho também. Atualmente eu não estou trabalhando com crianças, mas eu trabalhei já também, né, de atender crianças, adolescentes, atendo também. Mas pode sim, é muito legal. Tem uma parte de ludoterapia também, tem parte de recursos expressivos na CP também. É aquilo que eu falei, isso daqui é a base, uma pontinha do iceberg só, assim, da abordagem. Tem muita, muita coisa, assim. Tem estudos focados mesmo em, em crianças, adolescentes também, mas criança, a parte de ludoterapia. É, autismo, sabe? De atender crianças autistas também, né? Com transtornos, enfim, gente. Não tem, assim, uma coisa assim na abordagem que esse daqui não pode. Não, porque todo mundo é ser humano,
não pode atender, talvez, um cachorro, assim, sabe? Porque é focado no ser humano. Mas para o ser humano, é tudo. A gente pode sim atender, tá? Não sei, acho que eu te respondi, né? Mas pode sim. Não é proibido, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ah, tá, ela mandou foi sem querer. Aham. Alguém quer fazer alguma pergunta por vídeo aqui, ligar o áudio, alguma coisa, se quiser fazer alguma pergunta, gente. E o que vocês acharam também? Falam aí, dê um feedback aí. Convenci quem queria. Tô brincando. Quem tava pensando, convenci alguém. Tô brincando, gente. Não é para isso, a intenção não é essa, não. A intenção é que vocês conheçam mesmo a abordagem. É o que eu falei no início, né? Tinha pessoal aí, segundo período, terceiro período. Que legal, assim, né? Porque eu queria muito ter tido isso Parabéns para vocês, meninas da Startup Psi, sabe? Parabéns mesmo de reunir isso, de olhar para isso. Eu sei que acho que deve dar trabalho para caramba também de fazer isso. E dá sim. E que bom, assim, sabe? De vocês fazerem isso para as pessoas terem conhecimento, é aquilo que eu falei, às vezes a gente não tem na graduação, né? Enfim, muito parabéns mesmo. Obrigada, né? Obrigada ao convite aí. Espero poder trabalhar mais aí com vocês aí. Gostei muito de vocês. Pessoal também aí que participou, muito obrigada aí pelas contribuições, pela escuta, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Mais alguma coisa? Alguém mais quer dizer alguma coisa? É isso, a gente que agradece. Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer esse conhecimento maravilhoso para a gente. Pessoal, eu gostaria de reforçar aqui a palavra-chave, que é afeto. Vou repetir, a palavra-chave é afeto. Quem estiver preenchendo os formulários, a palavra-chave é afeto, ok? Gente, A gente quer obrigada. falar? Pode falar. Uhum. Vou ter que ver. Ih, Afeto. acho que abriu sem querer, hein? Oi, voltou. Eu ia comentar em cima só de uma fala que você trouxe sobre como você se sentiu sozinha ali no início, né? Acho que é unânime, assim, todo mundo principalmente quem vai para a clínica, traz muito esse discurso, né? Que a psicologia é um lugar meio solitário, que tem essa coisa mais tem o sigilo de pacientes, então eu não posso estar falando muito sobre o que eu faço para qualquer pessoa, e aí eu também não tenho ninguém para falar. E acaba que eu acho que falta muito mais o nosso movimento, como estudantes e profissionais, de se colocar nesses lugares. Porque a gente tem espaços, a gente tem pessoas para recorrer, a gente pode fazer o movimento também de juntar pessoas, tanto durante a faculdade quanto depois da faculdade. Tanto quem está terminando a sua trajetória na clínica e indo se aposentar, existe possibilidades ainda, né? E acho que essa abordagem também traz muito disso, de a gente está em constante atualização ali, a gente tem essa inclinação. Então, hoje, quando eu ouço muito isso da galera, assim, que a clínica é um ambiente mais pesaroso ali, solitário, eu acho que é muito de fazer um movimento de olhar para si e olhar para os movimentos que a gente faz dentro desse espaço e entender que a gente tem possibilidades de troca e tem muito acesso. Hoje, então, acho que depois da pandemia, principalmente, a gente teve um romper muito grande nesse sentido de possibilidades, muito mais do que a gente poderia ter antigamente. Sim, com certeza. Faz muito sentido isso. E é buscar mesmo, né, esses lugares, porque é o que eu falei, tinha um pouco de mim, assim, dessa dificuldade de pedir ajuda. Eu fiquei um pouco perdida, porque antes da pandemia não tinha para onde mesmo, que eu via só a questão local mesmo, aqui na minha cidade não tinha. Né, eu fui fazer terapia com esse professor, até para ter mais contato, mas não tinha um curso. E aí, graduação também, pós-graduação, não tinha tal.
hoje, né, com online, as pessoas fazendo, né, criando esses espaços, né, de supervisão, de grupos de estudo e tudo mais, a gente vai se inteirando mais, né? Então, que bom que tem assim online também. É bom também ter presencial, né? Eu adoro o contato presencial, as pessoas assim, mas que bom que tem um online para a gente se conectar com outras pessoas de outros lugares, né? Do mundo, né? Não só também do Brasil, né? Deixa eu ver mais alguém que escreveu. A Vanessa tinha perguntado sobre a síndrome do ninho vazio. Sim, sim, pode ser trabalhado assim, com certeza, porque vai ter muito a ver como que é a experiência do outro, como que está sendo a experiência do outro nesse ninho vazio que ela está vivendo, né? Então, os filhos saíram de casa, né? E como que está sendo para ela? É olhar para isso mesmo. E aí, dentro desse atendimento com a outra pessoa, que a gente vai. Não tem uma coisa assim, ó, você trabalha isso, aquilo, né? No ninho vazio. Não. É ali dentro, como eu falei, né, nos outros, essa questão do diagnóstico também. Como que para ela, o que ela precisa ali? A gente vai construir junto o que ela precisa. Então, talvez ela deixou, vamos supor, vou dar um exemplo. Talvez ela deixou de fazer coisas por ela e só cuidou dos filhos, né, durante toda a vida. E aí os filhos saem, o que ela vai fazer da vida? Né? Então, ela traz isso e a gente olhando, o que você quer fazer? O que você tem vontade de fazer? Né? O que você nunca fez? Sabe? Ele se descobrindo, ele se descobrir, sabe? Então, é lógico que pode ser outras coisas também. Eu dei esse exemplo, né? Mas, enfim, pode ser trabalhado sim. Todos, né? Todas as patologias aí, transtornos, pode sim trabalhar na terapia, na abordagem centrada na pessoa. Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Tem mais uns minutinhos, 5 minutinhos. Pessoal, enquanto vocês vão mandando a dúvida de vocês, eu tenho 2 anúncios muito legais para fazer para vocês. Primeiro, continuando do que a gente estava falando sobre os grupos de estudos, a gente vai fazer um sorteio para cada grupo de estudo, para você ganhar acesso grátis ao grupo que você quer participar. Então, a gente vai fazer sorteio lá no Instagram. Como é que você faz para participar? Você vai na postagem, lá no nosso Instagram do Startup PC, na postagem da abordagem que você quer fazer o seu grupo de estudos, a imersão, e você vai lá comentar que você veio do congresso e que gostou muito da palestra, fala lá do grupo de estudo, de imersão, e comenta lá e a gente vai fazer um sorteio, tá bom? E a gente vai ter outro sorteio na segunda-feira, a gente vai estar postando lá no perfil um livro maravilhoso, que a gente vai estar sorteando lá na segunda-feira. Agora eu não estou lembrando exatamente o nome do livro. Você tem a foto aí, Gi? Eu vou parar de apresentar aqui. A coragem de ser imperfeito. Ai, adoro. Eu tenho esse Muito bom. A gente vai estar sorteando lá, então vocês precisam ir lá seguir a gente e ficar ligado que segunda a gente vai fazer o post e a gente vai ter o nosso sorteio. Então, se você está interessado, vai lá no nosso perfil, comenta, interage com a gente, que segunda-feira a gente vai fazer a postagem e você precisa estar ligado. Já coloquei o sininho aqui para quando postar aparecer. Cadê a moça que ganhou o último livro? Ela que ganhou? Não, acho que ela não entrou ainda, Não, não foi eu que ganhei, não. Não recebi nada, tá. não. Não, Não recebi nada, não. Mas se quiserem Foi mandar, eu, né, estou vai- esperando chegar. foi a Vânia, Aí, ó. foi a Vânia que ganhou. Eu estava tentando lembrar, porque ela tinha comentado ontem que ela ia participar também desse novo sorteio. Ela ganhou esse, ó. Isso eu nunca li. Da vida. É bom, gente? Ele é ótimo, porque ele também é fininho. O Victor Leitura Franklin leve. também é humanista também. Uhum. Eu quero ler eu aquele do... participei desse, eu queria ganhar esse, mas não ganhei, não. Esse eu também compartilhei lá para ganhar, mas não ganhei. Eu vi. Vamos compartilhando aí para a gente ganhar os próximos. É isso, gente. Vocês não tem mais nenhuma dúvida? E aí eu fico à disposição, tá, gente? Se vocês quiserem me chamar no WhatsApp lá, fiquem à vontade
no Instagram, também me sigam. Não sou muito de postar muita coisa, mas estou ali, por ali. E eu espero vocês também no grupo de estudos, né? Espero encontrar vocês aí no grupo de estudos. Quero muito. Nossa, já fiquei animada aqui com o grupo de estudo. Quero muito. Vai ser muito legal. É isso aí. Quero gente. aprender com vocês também, que eu acho que aprende muito. Hoje aprendi muito também. Não só passei o que eu conheço, o que eu sei, mas também aprendo muito, muito, muito mesmo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Cláudia, fala de novo o seu Instagram. Meu Instagram, vou colocar aqui, é psi.claudiascheffer, mas vou por aqui, @psi.claudiascheffer. Vocês conseguem mandar o link do meu perfil aqui? Porque eu não tô logada no Instagram. Vocês conseguem? Porque daí as pessoas já clicam? Eu mandei aqui o link do post, e aí ele tá vinculado, então aparece. Tá marcado? Deixa eu achar ele aqui de novo e mandar. Achei. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de fome. Homem, eu tô com vontade de xixi. Eu bebo Vamos lá, bastante gente, água. vou dar uma pausa. Eu tô querendo muito almoçar. Vamos lá. Vou dar uma pausa, mais tarde a gente volta. Aí com mais palestras. A próxima agora é 2 horas, né? Com a Bru. A Bru já palestrou com a 2 horas gente. com a Bruna. Maravilhosa. Aguardo vocês, hein? Vamos almoçar, vamos comer uma coisa, ir no banheiro. Um beijo, Claudinha. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês Obrigada, pelo convite. Obrigada, gente, pela participação aí. Até mais. Tchau.